Lógica difusa de Susan Haack. A lógica difusa, desenvolvida em grande parte graças a Susan Haack e outros pioneiros da filosofia e da matemática, desafia a lógica binária tradicional que sustenta que cada proposição é absolutamente verdadeira ou absolutamente falsa. Em vez de uma abordagem dicotomíca, a lógica fuzzy propõe um sistema no qual as proposições podem ter valores de verdade intermediários, ou seja, podem ser verdadeiras até certo ponto. Este modelo permite uma análise muito mais flexível e matizada de situações em que categorias rígidas são insuficientes, o que é essencial para contextos onde a incerteza e a ambiguidade são comuns. Tradicionalmente, a lógica clássica é regida pelo princípio da bivalência, onde toda proposição é apenas verdadeira ou falsa. Em contraste, a lógica difusa foi introduzida na década de 1960 por Lotfi Fissade, que aplicou este conceito à teoria dos conjuntos para modelar sistemas complexos onde as fronteiras entre as categorias não são nítidas. Mais tarde, Susan Haack, uma figura importante na filosofia da ciência e na epistemologia, mergulhou nas aplicações filosóficas da lógica difusa, particularmente em relação à análise da linguagem, a teoria do conhecimento e a teoria da probabilidade. Para Haack, a lógica fuzzy é especialmente relevante na análise do conhecimento empírico, em que a certeza absoluta raramente é alcançável. Nesse sentido, a lógica fuzzy oferece uma forma de conceituar situações onde as proposições podem ser parcialmente verdadeiras e, portanto, útil em áreas onde os graus de incerteza são elevados. Exemplo: se a proposição João é alto for aceita, na lógica clássica ela seria verdadeira ou falsa sem nuances. Mas a lógica difusa permite-nos atribuir um grau de verdade como 0,7 ou 0,8 para indicar que Juan é parcialmente alto, de acordo com certos padrões ou contextos. Vejamos 4 conceitos e características principais da lógica fuzzy. Primeiro, valores de verdade graduados. Ao contrário da lógica clássica, onde os valores verdade são estritamente 0 ou 1, verdadeiro ou falso, a lógica fuzzy permite valores intermediários que variam entre 0 e 1. Isso significa que as proposições podem ser verdadeiras até certo ponto e não simplesmente absolutas. Em segundo lugar, conjuntos difusos. Os conjuntos fuzzy são uma extensão dos conjuntos tradicionais em que um elemento pode pertencer parcialmente a um conjunto com grau de pertinência que varia de 0 a 1. Por exemplo, se o conjunto pessoas altas for considerado, alguém com altura de 1,75 metros poderia ter um tamanho de 0,6, enquanto alguém com 1,90 metros de altura teria um tamanho de 0,9. Terceiro, operadores lógicos difusos. Na lógica difusa, operadores lógicos como i ou i não estão adaptados para operar em valores de verdade intermediários. Por exemplo, o operador AND na lógica fuzzy calcula o valor mínimo dos graus de verdade envolvidos, enquanto o assume o valor máximo. Quarto, lógica aproximada. A lógica difusa suporta aproximação e é adequada para sistemas onde a precisão exata é menos importante do que uma estimativa razoável. Isso permite fazer inferências que não são possíveis em um esquema rígido, uma vez que se pode trabalhar com verdades parciais para chegar a conclusões. A lógica fuzzy tem amplas aplicações, especialmente em áreas onde a precisão é difícil ou impossível de obter. Do controle de sistemas em engenharia ao diagnóstico médico e sistemas de inteligência artificial, a lógica difusa fornece ferramentas para resolver problemas complexos e ambíguos. Sistemas de controle. A lógica fuzzy é amplamente utilizada em sistemas de controle, como ar-condicionado de veículos, onde é necessário ajustar variáveis de forma gradual e adaptativa. Ao incorporar a lógica fuzzy, um sistema de ar-condicionado pode regular a temperatura com maior precisão, considerando condições intermediárias entre quente e frio. Inteligência artificial e robótica. Em sistemas IAA, como sistemas de processamento de linguagem natural, a lógica difusa permite que a linguagem humana seja interpretada de uma forma mais sutil. Isto é fundamental para que os sistemas IAA compreendam e respondam a solicitações que não são completamente verdadeiras nem completamente falsas. Diagnóstico médico. Na medicina, as condições de saúde muitas vezes não são absolutas. Um paciente pode ter uma probabilidade parcial de sofrer de uma doença. A lógica difusa ajuda os médicos a avaliar gradualmente os sintomas e sinais clínicos, contribuindo para um diagnóstico mais preciso baseado em indicadores ambíguos ou inconclusivos. Exemplo de lógica difusa em diagnóstico médico. Ao avaliar os sintomas de uma doença, um sistema de diagnóstico poderia atribuir valores de pertinência para diferentes sintomas, como febre alta, 0,7, e dor de cabeça leve, 0,3. Isto permite uma avaliação global baseada num perfil de sintomas que reconhece graus parciais de gravidade. Susan Haack contribuiu para o desenvolvimento da lógica fuzzy a partir de uma perspectiva filosófica,
focando nas suas implicações para o conhecimento e a linguagem. Suas ideias oferecem uma abordagem epistemológica que aceita e explora a possibilidade de verdades parciais, o que é fundamental na prática científica e no raciocínio empírico. Epistemologia da lógica difusa. Hack explorou como a lógica difusa pode ajudar a compreender o conhecimento como um fenômeno que raramente é completamente verdadeiro. Da perspectiva deles, a lógica difusa fornece uma estrutura apropriada para avaliar crenças e proposições que não são absolutas. 2. Críticas à abordagem binária. Hack tem criticado a lógica binária tradicional em contextos complexos e propõe que a lógica fuzzy permite maior flexibilidade e precisão na descrição do conhecimento e da experiência humana. Ele argumentou que em muitas situações a informação que possuímos é incompleta ou ambígua e a lógica difusa fornece uma ferramenta para gerir essas incertezas. 3. Interpretação da linguagem. Na análise da linguagem, Hack sugere que a lógica difusa oferece uma maneira de interpretar termos vagos e ambíguos que são comuns na linguagem cotidiana. Isto facilita uma compreensão mais dinâmica e realista do significado e permite a comunicação em contextos onde a linguagem precisa é difícil de definir. A lógica difusa tem diversas vantagens. Versatilidade. Permite modelar situações onde a certeza absoluta é difícil de alcançar, como na medicina ou em sistemas de controle automático. Flexibilidade. É ideal para lidar com informações ambíguas, tornando útil em inteligência artificial, ciências sociais e análise linguística. Realismo no conhecimento empírico. Ele fornece uma estrutura para compreender o conhecimento como flexível e adaptável às realidades complexas da experiência humana. No entanto, também enfrenta limitações. Precisão. Alguns críticos argumentam que a lógica difusa sacrifica a precisão em favor da flexibilidade, o que pode levar a resultados ambíguos em contextos onde é necessária clareza absoluta. Interpretação subjetiva. Os graus de verdade na lógica difusa são parcialmente subjetivos e podem variar dependendo do contexto ou da pessoa que interpreta os dados. Complexidade na implementação. Em sistemas computacionais, a implementação de algoritmos baseados em lógica fuzzy pode ser mais complexa do que a lógica tradicional. Como a lógica fuzzy é aplicada na medicina, é utilizado para avaliar sintomas com valores parciais, permitindo um diagnóstico ajustado a cada caso. O que é um conjunto difuso? É um conjunto no qual os elementos podem pertencer a graus intermediários de 0 a 1, não apenas em termos absolutos. Quais vantagens a lógica fuzzy tem sobre a lógica binária? Permite maior versatilidade e flexibilidade na análise de situações com informações incertas ou ambíguas.